Hoje nós vamos falar sobre os diferenciais do Spark em relação aos demais alinhadores do mercado. A gente que trabalha com alinhadores, às vezes fica sem saber qual recurso melhor utilizar para o nosso paciente. Então hoje, meu objetivo é trazer para vocês os diferenciais para que você possa tirar suas próprias conclusões e escolher qual recurso você quer trazer para o seu paciente. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Célia, sou mestre em ortodontia pela USP de Bauru, dei aula minha vida toda na ortodontia convencional, vivi a vida clínica de modo pleno, né? Sempre trabalhei com a parte clínica e atualmente estou exclusivamente 100%, já tem 8 anos que eu só faço alinhadores no meu consultório. Desde que eu fiz meu credenciamento, eu nunca mais colei um bracket, me direcionei totalmente para a parte dos alinhadores. Então, eu tenho uma vasta experiência nesse campo, né? Do bracket, acho que uma coisa assim que eu mergulho, que eu fiz uma patente de um bracket, depois em breve eu vou trazer para vocês. E hoje em dia eu vivo praticamente da parte clínica, com os tratamentos alinhadores, e do curso online, que eu tenho uma mini residência, que são cursos de pós-graduação, tem mini residência e outros, que depois eu vou trazer para vocês. E o suporte clínico eu faço para doutores do Brasil inteiro. Então eu tenho uma grande experiência e posso trazer para vocês essa experiência para que vocês também definam, para que você possa definir o caminho que você quer seguir no seu consultório. Eu fui speaker da Line por muitos anos, acho que 8 anos mais ou menos, e hoje eu sou speaker da Spark. Então eu vim trazer para vocês o que a gente tem diferencial na Spark, para vocês poderem conhecer. Nós tivemos 15 turmas de especialização, além de todos esses anos, 25 anos eu dei aula na graduação, né? E 15 turmas de especialização. Tivemos cursos de excelência que já eram especialistas profissionais, que a gente se reunia mensalmente. Hoje eu faço o mesmo sistema, só que eu faço online, né? Antes eles traziam os casos, a gente planejava os casos e eles levavam o planejamento. Hoje simplesmente isso se tornou virtual, né? Hoje eu faço planejamento com eles online e de uma forma digital, porque todos eles fazem só sistema de alinhadores, já são profissionais que já trabalham com o sistema de alinhadores. A gente tem o curso online, né? Por enquanto é mini residência, mas em breve vem novidades por aí. E nessa mini residência a gente vai ampliar para cursos para outros tipos de alinhadores. Então, em breve, nosso curso vai se transformar num curso de pós-graduação oficial, aí sim, com o sistema todo Spark incluído no mecanismo que a gente tem. A nossa clínica é em Ribeirão Preto. Hoje eu trabalho com meu filho, que é meu sócio. Passei minha vida clínica trabalhando com meu marido, que era ortodontista comigo, por uma fatalidade da vida. Ele não está mais com a gente, mas a gente deu continuidade nesse trabalho nessa história que a gente criou. Agora eu com meu filho, que faz brilhantemente a parte estética e complementou muito minha ortodontia e trouxe para o meu consultório um complemento, né? Que é o multidisciplinar, que eu acho que é bem importante para a gente pensar no momento que a gente faz o planejamento dos nossos casos. Esses são meus 3 filhos, o Gui, então, que é o dentista da direita aqui, depois o André e o Rodrigo. Nós todos trabalhamos juntos de alguma forma. O Gui trabalha comigo na clínica, o André e o Rodrigo trabalham comigo na parte dos cursos, né? O Gui fez parte também numa época que estava na parte do nosso curso online, quando nós fizemos a mini residência, etc. Mas hoje a gente está mais focado, eu, o Rodrigo e o André, na parte educacional e o Gui na parte clínica. Então, na verdade, a gente trabalha junto em setores parecidos, né? Eles têm cada um a sua carreira, mas na parte educacional trabalham comigo. O André é engenheiro de produção e o Rodrigo é formado em cinema, então trabalha também nessa parte de produção de eventos, de filme, de coisas, de produtos, né? Que são relacionados à área dele. Mas assim mesmo, trabalham comigo nessa parte educacional. Trazendo um pouco para vocês do meu hobby é moto, adoro andar de moto. E eu acho que um pouco da vida que a gente escolhe, né? A gente tem a possibilidade de proporcionar para a gente mesmo um benefício, que é um sonho que a gente tem. Então, meu sonho era ter moto, a profissão me deu isso, né? De eu poder comprar minha moto, de eu poder ter esse sonho realizado, né? E eu acho que quando a gente tem uma meta, né? Tem um objetivo,
a gente, com fé, a gente conquista, né? Com determinação, muito trabalho, a gente conquista. Então a moto tem algo na minha alma, assim, que faz toda a diferença e é o meu lazer, o meu momento de escape. Então eu queria trazer para vocês o diferencial do Spark em relação aos demais alinhadores do mercado, para que vocês possam ter uma noção do porquê hoje eu sou speaker da Spark e porquê hoje os meus casos se tornaram todos casos de Spark, né? Primeiramente eu queria falar para vocês um pouquinho da empresa. A empresa é localizada na Califórnia, né? Onde a gente tem os maiores ícones, né, de tecnologia, entre Google, Microsoft, Pixar, Amazon, Netflix. Então, esses núcleos de tecnologia, eles trazem o cerne, né, do que é avançado para a gente poder utilizar, já que a gente quer uma ortodontia de ponta. E eu tive a confirmação de que eu tinha feito a decisão correta, tomada a decisão correta de migrar para o mercado de alinhadores, especialmente agora no mercado do Spark, quando eu assisti esses dois profissionais, o Dr. Ivan Malagon e o Dr. Diego. Eles são da Espanha e eles trouxeram agora recente os casos clínicos que eles trataram com o Spark. Aqui eu trouxe uma amostra numa foto do curso para que vocês possam ver a qualidade que a gente tem de resultado nos tratamentos. Eu fiquei encantada porque fazia muito tempo que eu não ia num congresso em que do início ao fim a precisão dos casos, a finalização dos casos, os recursos, o planejamento daquilo tudo dentro, muito próximo da nossa ortodontia no Brasil, que eu acredito que seja uma das melhores do mundo, né? Então eu fico feliz de ver que profissionais pensam como nós, trabalham como nós e utilizam o mesmo recurso e têm resultados de excelência como a gente gostaria. Então eu fiquei muito feliz, isso veio meio chancelar a minha decisão, então eu fiquei muito contente com essa mudança. E quero aqui agradecer a todo esse time da Spark, que foi quem me trouxe para esse mundo, né? O Fabiano, o Caio, o Alex, o Luiz, que é da Costa Rica, e a Verônica Acúrio, que é a presidente da Ormica. Então, esses profissionais, esses mais próximos de mim, me acolheram nessa mudança e me deram todas as oportunidades que eu precisaria para alavancar o meu negócio, para impulsionar os nossos cursos. Então eu fiquei muito feliz, eu sou muito grata a eles por tudo e vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los em breve, se Deus quiser, né? E a Verônica eu tive a oportunidade de conhecer no evento que a gente teve no Rio de Janeiro e eu fiquei encantada em ver o profissionalismo dela e a delicadeza, o carinho com que ela me recebeu. Então eu acho que a gente trabalhar numa empresa em que ela tem a excelência como meta, isso veio muito de encontro com o que eu vinha buscando, né? Eu sei que muitas outras empresas trabalham buscando a excelência, mas essa abertura de oportunidade, essa soma, né? Quando a gente soma, acho que não nem soma, é uma multiplicação, eu acho que a gente traz coisas muito mais rápidas para aquilo se concretizar. Então eu fiquei muito feliz, quero agradecer muito a esse time, não só eles, mas como outras pessoas que estão envolvidas em todo esse processo e quero trazer um pouco do que isso gerou, né? E agora para vocês. A Spark faz parte de um grupo Invista, que é o grupo que engloba todas essas empresas, Ormico, que é Nobel, que é dos implantes, Dexis, que é dos escaneamentos, né, dos scanners, e especialmente para nós a Spark, que é o alinhador da Ormico. Então a Ormico transformou toda a sua experiência da ortodontia para um sistema de alinhadores e isso trouxe para a gente um recurso muito interessante e hoje eu quero trazer para vocês em duas etapas, os diferenciais do plástico e os diferenciais do software. O que me fez mudar, né, do que eu fazia antes para o que eu faço hoje, o que me fez mudar e é isso que eu quero trazer para vocês. Vou deixar aqui um QR Code se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar dúvidas. Eu não, pelo grupo de WhatsApp, eu não respondo sobre casos clínicos, mas eu respondo dúvidas pessoais que você possa ter sobre o sistema, por exemplo,
se você não está conseguindo inserir um documento, ou se você coloca o ByteRamps no caso ou não, se naquele caso eu preciso ter uma simulação de crescimento ou não, você pode perguntar qualquer coisa ali, todo mundo que está no grupo faz a pergunta também e traz uma soma, às vezes a dúvida de um esclarece uma dúvida de outro, né? E também às vezes responde uma coisa que uma pessoa às vezes nem pensou. Então, eu acho que isso a gente cresce muito rápido. Então, tá aí o grupo para vocês. Criciele tira dúvidas e é só sobre alinhadores. Não que eu não possa responder sobre ortodontia, mas eu não faço mais ortodontia convencional, né? Então, o tira dúvidas é para isso, para vocês entrarem com a gente. Então, começando nos diferenciais do plástico, o primeiro item que eu vou citar para vocês é que a Spark trabalha com 2 tipos de plástico. Um plástico mais flexível e um plástico um pouquinho mais resistente. Ele é similar, né? Se a gente for pegar na mão, assim, a gente não tem direito à precisão de como ele é, qual é a diferença entre eles, mas tecnologicamente ele é mais, o Trugem XR é um pouquinho mais resistente. Se você, enquanto a composição, se você tiver dúvida quanto à composição, eles têm a mesma composição, eles são flexíveis do mesmo jeito, eles são biocompatíveis e eles têm a mesma espessura. Então, eles têm 0,75 milímetros de espessura, né? 30 polegadas aí de espessura, mas a tecnologia deles é diferente. Então, o que acontece? Quando a gente pega um Trugem, ele é mais flexível. Quando pega um Trugem XR, ele é mais resistente. Então, em que caso que eu vou usar um Trugem ou em que caso que eu vou usar um Trugem XR? Então, vamos na indicação do Trugem, que é para todos os casos. A maioria dos casos pode ser utilizado o Trugem. E um exemplo que eu dei para vocês, quando eu assisti o Malagon e o Diego, né? Eu vi que o Malagon utiliza a maioria dos casos, mesmo casos que teria talvez uma indicação de Trugem específica, ele usa em expansão, nivelamento de curva, em casos iniciais ele utiliza o Trugem XR. E o Diego utiliza o Trugem. E ao final da palestra, nós tivemos 3 dias de palestra, um período integral, os resultados dos dois eram muito semelhantes. Então, quer dizer, se o Trugem faz a mesma coisa que o Trugem XR, eu sou de uma ortodontia mais, não vou nem dizer conservadora, porque eu sou de arrojar nas coisas das inovações, etc. Mas eu sou de uma ortodontia que tem os princípios básicos da ortodontia muito consolidados. Então, eu prefiro aparelhos que tenham forças mais suaves, mais suave e contínua, do que aparelhos que tenham um pouco mais de resistência. Então, para mim, o Trugem XR vai entrar num outro tipo de indicação. Quando eu vi que o Diego tinha feito o mesmo, tratamentos parecidos, mordida aberta, mordida cruzada, tudo, com o Trugem, e tinha dado resultado, eu confirmei para mim mesma que aquele caminho que eu estava seguindo era o melhor. Então, nos meus casos, em todos os casos que eu fiz até agora, primeiro conjunto de alinhadores é sempre Trugem. Primeiro que dentro do mesmo set você não pode misturar Trugem e Trugem XR. Pelo menos por enquanto. Pode ser que futuramente possa, mas por enquanto não. Então você escolheu o Trugem, você vai com Trugem até o final do set. Terminou, tá tudo bem, tudo ok. Vai entrar para contenção, que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. E precisou de um segundo set de alinhadores, aí sim, às vezes só quer um nivelamento de curva e um detalhamento, né, específico, poderia sim entrar para o Trugem XR. Então, no meu caso, eu utilizo o Trugem em todos os meus casos iniciais, né? E se tiver alguma coisa específica, eu vou falar no momento que eu for falar do Trugem XR. O Trugem, então, é mais flexível, mas tem uma excelente memória de forma, né? Ele pode ser utilizado em todos os tipos de casos, criança, adolescente, adulto, todos os tipos de casos. E a gente tem a vantagem dos alinhadores, a gente pode tratar crianças, ter uma estrutura de neoformação radicular plena, porque a força é muito graduada, e você vai ter a correção dessa mordida sem grades, sem aparelhos no palato, sem desconforto para a criança. Então, tanto adultos, adolescentes e crianças podem ser tratados com o Trugem e vocês vão ficar muito felizes de ver os resultados quando a gente trouxer os casos clínicos, né, para você poder ver. A indicação também eu posso utilizar
para casos de apinhamento, por exemplo, eu tenho um apinhamento severo ali, né? Falta de espaço para o dente 42 e eu vou precisar fazer uma abertura de espaço, a criança também, então ele é bem favorável, né? Para isso, ele tem uma maleabilidade favorável e é feito para dar à criança uma força leve e contínua, principalmente a gente que está com dentes recém-rompidos, então é importante que a gente trabalhe com forças leves e contínuas. Então, caso de mordida aberta, caso de mordida cruzada, caso de apinhamento, coloquei 3 aqui para vocês poderem ver. E caso de adultos também, vamos pegar esse caso que tem uma distalização do lado direito, né? Mordida profunda, diastema, apinhamento, tudo associado e a gente precisa fazer a correção. Pode sim ser utilizado o Trugem e o período de uso é o mesmo dos alinhadores em geral, né? De 10 em 10 dias, geralmente a troca, pode ser de 7 dias, mas desde que utilize 22 horas por dia. Como a gente conta que o paciente às vezes tira no final de semana, tem um jantar, uma coisa assim, às vezes ele não vai, ele vai ficar sem o aparelho em alguns períodos. Então, para a gente ter eficiência no resultado, é melhor que ele troque a cada 10 dias para ter eficiência no movimento previsto naquele tratamento, né? Então, troca de 10 em 10 dias e utiliza o máximo possível, se ele em média 22 horas por dia. Então, dentro dos 2 tipos de plástico, o segundo plástico que a gente teria seria o Trugem XR, que seria a indicação do Trugem especificamente quando é preciso um maior controle de torque, por exemplo. Então, eu fiz o tratamento, usei o Trugem e ainda falta um controle de torque, né? Vamos supor, esse paciente tem um incisivo verticalizado e eu quero fazer um torque de raiz para lingual. Então, às vezes eu já utilizei e não respondeu totalmente, mas eu já tenho um arco mais alinhado, mais nivelado, eu tenho uma qualidade de imbricamento mais suave. Então, eu posso utilizar o Trugem XR porque ele vai conseguir fazer o abraçamento do dente, vai ter uma precisão, uma memória de força, não que ela seja maior, mas ela é mais resistente para conseguir fazer um movimento tão difícil quanto um torque de raiz, por exemplo, né? Não esquecendo que para que o torque seja efetivo é importante que tenha attachment, para que possa o alinhador travar no dente e aí sim fazer o movimento que eu quero para aquele determinado movimento. Mas como nós vamos falar de biomecânica, só para que vocês saibam, então num caso em que você vai entrar com um alinhador adicional, porque aquele torque não respondeu plenamente, é melhor que você utilize então, no caso, o Trugem XR para que você possa fazer a correção. Você pode utilizar também nos casos em que você tem uma mordida profunda, então esse caso é bem específico, serve para os 2 itens, né? Que é também quando você quer nivelar uma curva de Spee. Por exemplo, você termina um tratamento e você percebe que ficou mordida aberta posterior, porque tem um toque anterior. Muitas vezes esse toque anterior, se você não fez um planejamento que vestibularizou incisivos para fora da base óssea, fez um planejamento correto, esses incisivos estão na base óssea, às vezes é porque a curva de Spee não foi totalmente nivelada, esses incisivos não intruíram o suficiente, os posteriores não extruíram o suficiente. Então, o que acontece é que, às vezes, o toque anterior é uma falta de precisão do nivelamento da curva de Spee. Então, nesse caso, a indicação do Trugem XR seria mais preciso, né? É bom só que a gente não coloque muitos attachments, porque ele vai ter uma retenção maior. Vou falar sobre a aderência do plástico, para vocês entenderem que é um outro diferencial. Mas aí sim você pode utilizar, então, para quando você quer um controle melhor de torque, quando você quer um nivelamento de curva de Spee, quando você quer uma qualidade de expansão maior ainda, ou não teve, aquele paciente não respondeu com o Trugem, você pode então, no segundo set, utilizar o Trugem XR. E no caso, por exemplo, quando eu tenho quando eu vou fazer a contenção, né? Nós vamos falar lá para vocês saberem no final da aula, quando eu falo um dos diferenciais é poder usar o Trugem XR como contenção. Aqui, como eu estou falando sobre os diferenciais do plástico, é que o Trugem XR vai ser resistente o suficiente para estabilizar o arco. Ele tem uma durabilidade maior, o manchamento é praticamente nenhum. Ele dura mais tempo que o alinhador convencional e nele pode ser colocado bite ramps, que nas contenções, em alguns softwares, você não tem a opção de colocar em bite ramps em caninos e incisivos simultaneamente. Você tem que pôr incisivos ou caninos.
E para a mordida profunda é importante que você distribua a força do apertamento em todos os dentes anteriores, para que você não tenha mobilidade nos incisivos. E se você puser só nos caninos, pode ter uma interferência da língua naquele vão criado pela mordida que vai abrir na frente. Então, esse recurso do Trugen XR, que pode ser utilizado como contenção, isso é uma vantagem do plástico que a gente não tem em outros sistemas de alinhadores, em que a gente tenha um plástico disponível de tratamento, mas que pode também ser utilizado como contenção. E para mim, uma vantagem grande é poder pôr o bite ramps, nós vamos comentar para frente quando a gente falar dos recursos, tá? Então, é importante apenas que vocês não deixem muitos attachments quando você vai utilizar um Trugen. Vamos supor, vamos fazer um refinamento. E aí eu preciso, então, definir os attachments daquele tratamento. É importante que eu remova os attachments antigos e deixe apenas os attachments novos do novo tratamento. E a vantagem do software, que nós vamos falar depois, é que eu posso remover os attachments antigos. Esse vai ser um dos itens que eu vou colocar como diferenciais. Aqui o foco é, remova os attachments antigos e deixa apenas os attachments necessários para esse novo tratamento. Para que você possa ter um aparelho com imbricamento, mas não com uma retenção muito pesada. Porque senão fica difícil o paciente tirar e remover o aparelho que ele vai utilizar. Outra vantagem, outro diferencial, né, do Spark é a maior transparência. Ele é um aparelho transparente. Você pega, fica impressionada com a transparência que o aparelho tem. Quando a gente utiliza, eu utilizo o Spark, então eu vou trazer para vocês a minha experiência, tá? Esse é o meu aparelho. Eu fiquei encantada em ver a transparência do aparelho. Fiz as fotos para mostrar para vocês e eu acho que é uma qualidade que faz toda a diferença, porque o aparelho, quando você coloca, é importante que ele seja, a gente põe alinhador invisível, né? Invisível ele não é, mas que ele seja o mais invisível possível, é importante que sim. Então a transparência do plástico é bem grande, né? É um diferencial bem importante. O terceiro diferencial seria a maior resistência ao desgaste de superfície. Então eu vivenciei a experiência de utilizar outros alinhadores, e eu percebi que a aspereza que às vezes fica na superfície oclusal, ele faz é como se ela soltasse fragmentos, ou então ficasse áspero, né? Vamos pensar assim. A gente não sente isso nos alinhadores do Spark, ele fica liso como a gente colocou no primeiro dia. Se você tem, mesmo que você tenha bruxismo, um paciente que tenha apertamento, você não tem um desgaste de superfície significativa, não vou nem falar significante porque eu não estou falando de pesquisa, mas significativa, e falo por experiência própria, porque eu percebi a diferença que foi para mim a experiência de ter a superfície lisa, né? E quando ela fica áspera, ela pode machucar, às vezes machuca a língua no movimento que você, na maneira que você movimenta. Se um paciente que é bruxista, ele vai ter uma aspereza em outros alinhadores que podem incomodar. E essa lisura me encantou, eu fiquei impressionada de ver a qualidade da resistência, né? Seria mais ou menos isso para vocês entenderem. Então, o diferencial entre os diferenciais do plástico, o terceiro para mim seria menor desgaste, então uma maior resistência ao desgaste de superfície. O outro item que é para mim impactante, né? E selou assim a minha decisão da mudança, que não só o movimento, mas nós vamos falar em termos de precisão, mas a qualidade da estabilidade do aparelho. Você utiliza o aparelho por 10 dias e quase ele não tem diferença do novo. Esse é meu aparelho, o meu 6, aparelho 6, e esse seguinte é o 7. O aparelho 6 eu utilizei 10 dias e quando eu peguei o aparelho 7 para pôr, se você bobear, você misturar, você não sabe qual é qual. Tem que prestar bem atenção. Então, eu estou trazendo para vocês a minha experiência como paciente, né? E para que vocês possam ver de verdade. Porque quando eu vi isso, quando eu fui conhecer, né, o sistema Spark, eles me falaram, não, tem menor manchamento e tal, mas você não sabe se é uma conversa de uma pessoa que está te trazendo um produto, e sempre quem traz um produto, traz como se ele fosse o melhor produto. Embora eu ficasse meio insegura como ortodontista, eu vi que é verdade o que eles falam, é verdade. A transparência do plástico é maior,
e a resistência ao manchamento também é maior. O aparelho não altera a cor. Se você pegar o meu aparelho de 10 dias de uso com o aparelho novo, praticamente não tem diferença. Então, agora eu estou trazendo para vocês a minha experiência e para que vocês não tenham dúvida quanto a isso, né? Quem vai usar ou vai pôr no seu paciente vai ter certeza do que eu tô falando é verdade, né? E eu jamais traria uma coisa que não fosse verdade para mostrar para vocês. Então eu fiquei impressionada com a menor alteração de cor, praticamente ele não tem manchamento, então fiquei muito impressionada. Esse seria o quarto diferencial para trazer para vocês. E existe uma pesquisa que mostra que tem uma maior aderência de superfície no dente. Ele tem a área retentiva dele, o jeito que ele é feito para aderir no dente, são superfícies mais próximas uma das outras que fazem a estrutura ficar mais aderida no dente, né? Então 99 microns aí de distância, enquanto outros alinhadores têm uma distância maior. Quem já fez o credenciamento já viu sobre isso. E quem vai fazer o credenciamento, nós vamos até ter o credenciamento agora em breve, eu vou passar para vocês depois direitinho no final. Quem vai fazer vai entender direitinho como funciona isso e a diferença entre uma marca e outra, como isso faz com que o aparelho fique mais aderido no dente. Mas isso, clinicamente, como a gente pode visualizar? O aparelho, ele cola melhor no dente, vamos dizer assim. Ele, sabe uma luva, quando você coloca uma luva e a luva preenche, abraça sua mão perfeitamente, quando você vai trabalhar, você sente que aquela luva cola na sua mão, então você tem uma outra precisão para fazer um determinado movimento. O aparelho é a mesma coisa, ele cola no dente de uma forma diferente. Essa foto eu fiz quando foi colar o attachment, um mês depois que tinha instalado o aparelho. Olha para você ver o incisivo, né, o 11, por exemplo, como o aparelho quase não tem espessura. E se você olhar outras marcas, você vê a espessura do aparelho. Então, eu acho que é bem interessante essa aderência, né? Então, como paciente, eu posso falar o que eu sinto em termos de tracking. O aparelho abraça o dente que sem attachment, o aparelho eu tenho dificuldade para remover, né? Então, é por isso que tem que tomar cuidado para não pôr muitos attachments. E é Trugen, não é Trugen XR, o meu aparelho é Trugen, dessa paciente também é Trugen. E ele tem uma resistência, ele tem como se ele fizesse uma aderência mesmo, né? Colapasse no dente, isso faz uma aderência maior. E óbvio, se tem uma aderência maior, vai ter um melhor movimento, tá? O sexto diferencial seriam os ganchos integrados. Eu fiquei impressionada quando eu conheci, porque eu sei que tem outras marcas que tem às vezes botão acoplado, né, dentro do alinhador. Outras marcas não tem, só tem o cut e tal. Mas o gancho integrado me chamou a atenção numa coisa. O gancho integrado tem um attachment na porção interna. Se você olhar essa imagem do meio, ele tem um attachment dentro do gancho. Então, quando você coloca o alinhador, ele clipa no dente. E quando você coloca o elástico, o alinhador não desloca. Eu achei muito interessante, porque isso facilita de não ter colar botão, o paciente achar onde está o lugar para ele pôr. Se você põe um cut, ele tem que ficar caçando onde está o cut. Depois ele cria uma habilidade e coloca, né? Mas ele tem que ficar procurando onde está o cut, se ele não tiver o gancho. O gancho eu achei muito interessante, porque é fácil para achar. E você coloca o elástico, ele é plastificado, o alinhador quando é plastificado, ele constrói o gancho naquele momento. O gancho então não é acoplado ao alinhador, o gancho é plastificado junto com o alinhador. E aí ele vem com o oco interno, né, para poder ter o attachment que vai ser, no momento que eu fazer a colagem dos attachments, esse attachment vai ser colado naquela região que vai ter o gancho, e a hora que eu insiro o alinhador no paciente, ele clipa no dente, e isso facilita muito para que a gente tenha sucesso no nosso tratamento. É importante a gente ter um sistema que não caia. Por exemplo, se eu falar, então eu posso pôr um botão. O botão só vai ter o trabalho de colar, e eu brinco que desde que eu fiz meu credenciamento, eu não quero colar nem bracket, nem botão. Se eu puder ter o mínimo operacional possível, eu prefiro, né? Então, se tem um recurso que você não precisa colar o botão, já é uma vantagem de ter menos operacional. Mas a vantagem maior, eu acho, é que quando você tem um botão, se ele cair, você não pode utilizar o elástico. E às vezes você está numa mecânica que o paciente não pode ficar sem. Você está distalizando um dente,
Se ele ficar sem o elástico, o alinhador distaliza o molar e ao mesmo tempo ele mesializa o segmento anterior. E aí você vai ter às vezes uma classe 2 agravada em vez de corrigida, né? Então, pacientes que têm elástico, eles não podem ficar sem o uso do elástico. E mesmo que ele agende para ir pôr, às vezes ele não vai, ele fala que vai, depois ele não vai. Então, a vantagem desse sistema é, primeiro, a facilidade para colocar. Segundo, ele tem uma aderência, ele clipa no arco, porque tem um attachment interno desse gancho. E a terceira é que evita que você tenha o dissabor de ter uma queda de um botão, né, por exemplo, e aí de repente você não poder, o paciente não poder utilizar o elástico. Então eu acho um recurso muito bacana, eu acho que o gancho integrado para mim foi assim, um diferencial bem legal, que eu gostei muito. Ele é plastificado então junto com o alinhador, aqui eu fiz uma foto da paciente para poder trazer para vocês, ali no molar ele tá com o gancho integrado, no canino tá com cut. Por quê? Porque nessa paciente tinha bite ramps. E como ele é plastificado junto com o alinhador, o modelo prototipado lá na fábrica, quando vai fazer, né? Ele tem a parte do bite ramps por lingual e vai ter o gancho por vestibular. Então ele dá uma dificuldade para remoção dos alinhadores que vão ser produzidos ali. Então, o software não permite que coloque, quando você vai usar bite ramps, coloque o gancho no canino, por exemplo, o gancho integrado. Então, se você não for ter bite ramps, você pode utilizar tranquilamente no canino e no molar, tá? Então, nós falamos sobre os diferenciais do plástico, agora nós vamos falar sobre os diferenciais do software, para você poder conhecer o que eu acho de vantagem, né? O que me fez migrar para essa nova tecnologia. Bom, a primeira é que você não depende de um sistema para inserir o escaneamento dentro da sua plataforma, né? A plataforma do Spark chama Approve, e você, para fazer o preenchimento da ficha do paciente, para você inserir um paciente, você vai colocar, para você ter o 3D, que é o Approve, você vai colocar numa plataforma tudo, as fotos, do mesmo jeito que a gente faz convencionalmente, coloca as fotos e tal, e insere o STL. Então, vai abrir um campo que você clica ali, insere o STL, ele vai falar busca o STL, você vai buscar e insere, e ele vai automaticamente já estar dentro do seu caso, né? Você não precisa fazer pedido nenhum diferente, nem sistema, nem código, nem nada. Qual é a vantagem que eu acho disso para mim? Primeiro, a facilidade. Pode qualquer pessoa que fez o tratamento, às vezes com outro profissional, fez consulta com outro profissional e agora quer tratar comigo, ele pode tratar, não precisa escanear no meu sistema. Então, eu posso pegar esses pacientes que estão lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem a documentação lá, escaneiam lá, me mandam a documentação e eu insiro o STL. Então, isso facilita muito, né? A gente não tem que ter um arquivo diferente, né, específico. A tomografia, aceita a tomografia, tanto face total como maxila-mandíbula total, tudo. Eu utilizo, vou mostrar para vocês depois, acho que no vídeo que eu mostrei antes dá para ver, depois se vocês voltarem aí, dá para ver a face total, né? Mas eu utilizo mais a maxila-mandíbula total ocluída, né? Tem que ser ocluída, não pode ser fusionada, para que você tenha a real oclusão do paciente. Quando o laboratório fusiona, ele pode não pôr perfeitamente como está a oclusão do paciente, para meio classe 2, meio classe 3. Ele não pode, ele fusiona de acordo com o escaneamento que ele fez, mas ele não tem uma precisão como a natureza. Então é importante que seja maxila e mandíbula, tomografia total de maxila e mandíbula ocluída em arquivo DICOM, tem que subir em zip, o STL sobe normal e a tomografia sobe em zip. Então a gente tem uma imagem precisa. No credenciamento a gente fala muito sobre isso, que a qualidade da tomografia é real, não é como algumas que simulam a tomografia. Então no Spark a tomografia que entra é real, se ele mostra que não tem osso numa determinada região, não tem. E se você comparar o arquivo da tomografia, o DICOM oficial, com o que aparece para você no software, você vai ver que é o mesmo e tem no canto esquerdo ali embaixo, se vocês olharem, depois quem já faz vai consultar ali. Quem não faz, aí no credenciamento vocês vão aprender a fazer isso tranquilamente.
Então, vocês vão visualizar ali que dá para você ver a tomografia em todos os cortes, corte sagital, corte transversal. É bem interessante para você ver o movimento que está acontecendo e o que está acontecendo em relação ao osso que aquele paciente tem, tá? Então, primeiro, a tomografia, mostrar a imagem real, eu acho que é um diferencial gigante, porque em alguns softwares eu vi que eu dou suporte clínico para várias marcas, né? E eu vejo que alguns não têm tomografia, outros que têm tomografia, a tomografia não é real. Ela mostra uma simulação da tomografia. E isso nos engana muitas vezes. Você quer fazer uma determinada movimentação, mas você não tem osso naquela região. Na tomografia, às vezes, não mostra efetivamente que não tem osso e você pode ser induzido ao erro. Então, a tomografia ser real me dá uma segurança de que se eu estou colocando o dente dentro da base óssea, tá ok, vai estar dentro da base óssea e eu vou ter o resultado esperado, tá? Você pode inserir face total, como eu falei para vocês. Vamos supor que você quer avaliar um paciente sindrômico, você quer avaliar um paciente com uma deficiência, uma simetria, vai fazer cirurgia ortognática, tem uma simetria, então é importante que use a tomografia face total. A única coisa é que você tem que fazer alguns ajustes, se você colocar ela assim, puser para visualizar, o 3D fica ali embaixo, tá vendo como fica ali para mexer? Então é ruim, você tem que ficar subindo, deslocando ele para você poder subir para fazer o 3D. Mas tem uma opção que você pode centralizar esse 3D para poder utilizar no centro da tela, que seria o melhor, né? Mas é super eficiente, porque muitos sistemas não têm essa opção, e a gente trabalha com muitos pacientes com assimetria, trabalha com muitos pacientes cirúrgicos, trabalha com muitos pacientes sindrômicos, muitos pacientes com disfunção da TM. Então, nesses casos, a tomografia face total é bem importante que a gente saiba utilizar, né, mexer para poder utilizar nos nossos pacientes. Então, a gente tem uma visão total, né, desse paciente como um todo e isso dá uma segurança para a gente em termos de planejamento. Outro diferencial importante é que a tomografia pode ser inserida em todos os pacotes, então não tem restrição de pacote. Isso, para quem usa a tomografia como rotina, é muito importante, porque não tem uma limitação de um determinado pacote não aceitar a tomografia. Então, para mim, esse é um diferencial importante, principalmente no meu caso, que eu uso tomografia para todos os pacientes. Um outro diferencial é que a tomografia e as raízes permanecem quando eu aciono o tecido gengival. Então, por exemplo, quando o tecido gengival é acionado, em muitos softwares, some a raiz, fica só a gengiva. Aí vamos supor, eu tenho uma fratura no central, eu quero fazer a correção, eu não tenho como fazer a correção porque eu não tenho a referência da gengiva, né? Então, eu preciso alinhar pelo colo para depois o restaurativo fazer o complemento do dente. Quando eu acendo a parte do gengival, somem as raízes, né? E, consequentemente, a tomografia. Em alguns casos, ficam as raízes e a gengiva, mas não fica a tomografia. Então, eu vou mexer no dente, às vezes eu posso angular incorretamente se eu não vejo raiz, eu posso colocar o dente mal posicionado na tábua óssea se eu não vejo a tomo. No Spark, quando eu aciono o tecido gengival, eu tenho a raiz permanecendo, a tomografia permanecendo e o tecido gengival. Um outro diferencial seria o 12º, o outro diferencial é que eu posso inserir o caso, vamos supor, tem casos que eu recebo dos pacientes e às vezes ele vem com a documentação do outro doutor que não pediu a tomografia, né? E eu trabalho todos os meus casos com tomografia. Então eu posso inserir depois, né? Se eu inserir a tomografia e vem com algum problema, vamos pegar esse caso meu aqui, que eu inseri a tomografia e o laboratório mandou fusionada, não disse que era fusionada. Quando entra, ele fala, tem algum problema não bate a tomografia com o arquivo atual que foi enviado, por favor envie novamente. Ele abre o caso para mim, eu insiro outra tomografia e vai normalmente, fica plenamente como se eu tivesse inserido no momento da prescrição. Então eu acho isso bem bom, porque às vezes pode ter algum problema do laboratório e pode ter um caso em que o paciente não fez a tomografia e depois você percebe que precisa fazer e você pede, ou se ele veio de um outro dentista, você que já quer adiantando o caso, depois você insere. Então poder inserir, depois que o 3D já está no approve fazendo, isso eu acho bem importante. É só solicitar que eles reabram o caso para que a gente possa inserir a tomografia. O 13º, então, seria o gancho integrado, como eu comentei lá no diferencial do plástico, que é ter a opção do gancho vir junto, né?
ter essa variação. Então, o fato do gancho integrado, ele ser plastificado dentro do alinhador é um recurso do software, que você escolhe o gancho, vai lá, coloca, gira ele nas posições que você quer, posiciona a altura, angulação. Vamos supor, eu quero fazer um elástico vertical cruzado, eu posso pôr na palatina do arco superior, na vestibular do arco inferior para usar o elástico vertical cruzado, triangular. Posso usar que nem nesse caso, que é um sistema de classe 2. Então, a vantagem do software me permitir a colocação de um gancho integrado é muito grande, porque eu tenho, além daquilo que eu falei em termos de biomecânica, favorecimento da biomecânica, eu tenho um domínio, né, que eu posso calcular a altura desse gancho, etc. O 14º, então, seriam os bite ramps durante o tratamento, que muitos softwares têm, mas pelo menos nos que eu conheço, o Spark é o único que eu posso ajustar o bite ramps no estágio que eu quero. Então vamos supor, se eu quero trabalhar esse paciente que tem overjet, o bite ramps daquele 11 não vai alcançar no início, porque para que serve o bite ramps? É um batente de mordida anterior para que o paciente, no momento que ele ocluir, ele tenha a desoclusão posterior. Essa é a função principal do bite ramps. Quando o overjet é muito acentuado, eu não consigo colocar o bite ramps ali, então eu preciso programar que da metade do tratamento para frente, quando o overjet já está sendo reduzido, eu vou então inserir o bite ramps. Então eu posso programar para que esse bite ramps entre numa determinada etapa do tratamento. Então eu vou lá e ajusto esse bite ramps e escolho a etapa e o tamanho, né? Então o 15º seria o bite ramps permite o ajuste. Então eu vou pôr ali, você faz que nem se ele fosse um attachment que eu posso mexer e eu ponho a altura. Então vamos supor que no estágio 15, eu vou começar com bite ramps nos centrais, assim mesmo eu preciso de um bite ramps mais longo. E eu vejo pelo meu play do 3D ali, né? Então, pelo 3D que você está planejando, você consegue saber em que etapa o overjet vai ser reduzido para você inserir o bite ramps e também ajustar, como esse 15º item aí, para você poder ajustar. Esse domínio de ajustar os bite ramps, escolher o estágio, que aqui eu não estou ensinando como escolhe, é só mostrando que a gente que escolhe, a gente vai lá e põe, né? Aqui eu vou mostrar, nesse Byte Turbo, vou mostrar como é que põe. A aba lateral, você quer pôr o Byte Turbo, você vai lá, coloca. Eu inicio o Byte Turbo, então eu começo com o Byte Turbo mais levinho, menos volume, né? Então eu coloco do 4 ao 12, por exemplo. Aí do 12 ao 16, eu posso pôr um maior. Então eu vou lá naquele 12, aí no 13, escolho o Byte Turbo como fez ali, e escolho o tamanho desse Byte Turbo para ele ser maior que aquela região, para naquela etapa ele ser um pouco maior. Então eu posso regular o tamanho desse Byte Turbo, independendo se eu tenho um caso que já está com a mordida fechada, eu quero só dar uma pressão, manter a pressão negativa. Então não é previsto, é bem difícil fechar essa mordida, então nessa hora que a mordida já melhorou, não vai ficar tão desconfortável, eu clico nele e faço o ajuste para que ele fique maior agora nessa etapa, o paciente vai ficar levemente mais aberto até que o dente intrua como está previsto. Lembrando que o Byte Turbo pode ser utilizado, é bom que seja utilizado só em caso que eu quero intruir superior e inferior, né? Se eu quero intruir superior e extruir o inferior, não posso escolher o Byte Turbo, isso é biomecânica. Tenho que escolher um recurso para o arco superior que intrua aquele molar efetivamente e o antagonista eu vou fazer um mecanismo de extrusão. Nesse caso é o caso de mordida aberta, que eu quero intruir os dois segmentos, né? Então ele permite o ajuste do tamanho, além de permitir, como no item 16, a escolha do estágio. Então eu posso colocar ele pequeno no início, depois eu posso, a hora que a mordida já está mais fechada e mais confortável, eu posso entrar com o Byte Turbo. Eu posso escolher o ajuste, a altura, nos estágios específicos. Não precisa voltar para o técnico para voltar para mim. Faço tudo no software. A gente pode colocar attachments de modo simultâneo, então eu clico nos dentes e vou colocar os attachments todos ao mesmo tempo. Então vamos supor, eu vou colocar em 3 dentes ali, eu vou colocar o mesmo attachment. Eu vou ali no banco dos attachments, escolhi o Sacha Attachment, por exemplo, e vou colocar naquele dente. No molar, vou colocar um outro, vou lá, escolho qual attachment vai ser, vamos supor um retangular, e aí vou colocar naquele paciente. E ali na esquerda tá do estágio 4 ao estágio 20. Então eu escolho o estágio que aquele attachment vai entrar. Então é muito o ortodontista tem total domínio do que ele vai fazer sem precisar ficar voltando para o técnico colocar, né? E outra, é muito rápido, porque aí você coloca vários dentes ao mesmo tempo, você tem um 3D mais rápido, menos tempo que você fica preso
no 3D do que você está fazendo, né? A outra coisa, eu posso escolher o estagiamento do attachment. Então, além de eu pôr tudo junto, eu posso escolher em que estágio ele entra. Vamos supor que esse paciente tem um dente tirado e eu vou precisar fazer um attachment, começa em um determinado momento eu começa numa posição, em um determinado momento eu coloco em outra posição. Dente 35, escolher um primeiro attachment do estágio 4 ao 12 e do 13 ao 23. Né, um outro attachment, quer dizer, melhor posicionado. Então, vai vir um template para aquela etapa, na etapa 13, e aí eu vou remover a resina daquele attachment e eu vou colocar a resina naquele dente, e aí vou colocar o novo attachment que eu programei sem precisar voltar para o técnico fazer isso para mim, né? Isso é bem importante porque facilita muito esse domínio que a gente tem do software, né? A outra coisa é que a gente pode remover os attachments, do mesmo jeito que a gente pode colocar, a gente pode remover os attachments de modo simultâneo. Basta então eu clicar em todos os attachments e vou lá e tiro. A outra vantagem é que a gente pode remover os attachments de um tratamento prévio. Então vamos supor, eu tenho essa paciente e ela tem alguns attachments de um tratamento anterior e agora passou para mim para eu fazer o tratamento dela. Então eu posso clicar no attachment antigo, ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem, clicar no attachment antigo e deleto. Né? Basta apertar o del e deleto os attachments antigos, escolho o attachment ou peço para ele fazer o recalculate, que ele faz como se fosse uma atualização do que você fez, e aí põe, tá vendo? Remove o attachment antigo. Eu, pelo menos na minha experiência que eu tenho de vários softwares, eu não vi nenhum que eu consiga tirar o attachment antigo. Sempre tem que voltar pro técnico, pedir para ele remover os attachments, para depois voltar pra gente poder colocar os attachments que a gente quer, né? Então, eu acho que isso é um diferencial importante que já resolve imediatamente naquele momento. Eu não preciso pensar para mandar de volta para poder voltar para mim, tá? Outra coisa é a tabela de movimento por estágio. Então, eu não preciso de uma tabela de estágios, que é aquela que a gente tem em outros softwares que só tem a barra. Aquela tabela diz quem está movimentando, mas não diz para onde. Aí, em cada estágio, ele dá qual dente está movimentando naquele período. Então, eu sei aí em cima o desenho vertical, se é para extrusão, intrusão, lateralidade, mesodistal, mesodistal, angulação. E aí eu tenho, se eu quiser saber o estágio, quem está movimentando, eu tenho além de quem, quando e para onde, tá? Então, a tabela de movimentos por estágio. Então, não precisa ter uma tabela de estágios, né? Tem uma tabela de movimentos por estágio. E aí eu tenho as duas coisas no mesmo critério para poder avaliar. A redução da velocidade do tratamento, eu posso escolher se esse paciente tem um problema periodontal, se esse paciente, vamos supor, esse paciente tem uma assimetria, né? Então, e é uma paciente que tem um problema periodontal ou uma paciente que mais idosa, um exemplo. Eu posso escolher a velocidade aqui nas etapas, tá vendo? Deu 36 pares, eu vou lá e falo, não, eu vou colocar então mais ou menos 44 pares, vou aumentar um pouquinho para diluir essa força, essa velocidade de tratamento. Eu mesmo diluo, aplico, a hora que eu colocar aplicar, ele vai aplicar no tratamento e aí pronto, vai fazer a correção, tá? O 24º, então, é que a gente pode visualizar os contatos oclusais em todos os estágios. Isso é uma grande vantagem, alguns softwares têm, mas outros não. Então, no momento em que eu acendo a ferramenta da oclusão, né, eu posso ir dando play e vejo os contatos. Não tem problema ter um contato, uma interferência dentária durante, às vezes até no final. Porque o dente, ele vai passar por um determinado, classe 2, ele vai passar por uma área de contato pesado para depois entrar num contato mais leve. Então, você pode visualizar se o que você está vendo no software é o que você está esperando na biomecânica, e aí você saber se você muda o seu movimento ou se você permanece com o movimento. Você consegue visualizar os contatos oclusais em todos os estágios do seu tratamento e também no final, para você poder confirmar, tá? Um outro diferencial que eu acho muito importante é que a grade não planifica o 3D. A grade mostra uma imagem real. Quando eu tiro a grade ou quando eu coloco a grade, o meu 3D permanece intacto. Então, a minha métrica que eu tenho que medir ali, se eu estou vendo se os dois centrais estão alinhados, se o lateral está proporcional ao que eu tenho que fazer do central, se eu tenho uma perfeição do 3D em relação à grade. E em alguns softwares, a grade planifica o 3D. Então, de repente, você vai... eu queria 3D. Então, significa que a grade, a mensuração que a grade oferece é bem melhor. Um outro diferencial é que os pônticos permanecem presentes no 3D. Quando a gente aciona o botão do 3D para poder fazer a modificação, em alguns softwares esse pôntico desaparece. E eu não tenho como movimentar o pôntico.
eu não tenho como colocar ele alinhado, nivelado com o dente vizinho, porque ele simplesmente desaparece do 3D. Então, um dos diferenciais do software do Spark é que ele permanece visível durante a correção em 3D. Então, eu posso colocar ele alinhado. Se às vezes ele é um dente anterior que tem uma estética que precisa ser preservada para colocar resina naquele dente, eu consigo deixar ele perfeitamente alinhado como se ele fosse um dente real, né? E em outros softwares ele desaparece, e aí eu não tenho como fazer essa correção. Então esse eu achei um diferencial bem interessante e que faz bem importante na mecânica que a gente vai fazer, né? No cuidado que a gente vai ter para que aquilo venha alinhado e nivelado com o dente vizinho. Isso compromete a estética quando eu não consigo realizar esse movimento. Então pode comprometer, né? Se de repente o técnico não coloca o pôntico na posição ideal. Então aí não, a gente coloca porque ele permanece visível para que eu possa fazer a correção. Como os pônticos, os guias de erupção também permanecem visíveis. Eu não coloquei ele como um novo diferencial, né? Ele tem o mesmo número, até se eu voltar aqui, ó, o mesmo número do pôntico. Eu coloquei o mesmo número para não ser um diferencial a mais, porque muitos softwares têm o guia de erupção no arco, no 3D. Quando eu aciono o 3D, ele permanece. Então eu consigo alinhar, nivelar o guia de erupção para deixar ele o mais adequado possível para a troca, para a espera do dente sucessor, né? Para esperar a troca do dente. Então, o guia de erupção, sim, outros softwares a gente tem. Mas o pôntico a gente não tem, então achei que o pôntico é um diferencial bem interessante quando ele permanece visível no 3D. O 27º é que nós podemos adicionar alinhadores passivos. Isso eu acho fantástico. Ali embaixo tem um círculo em que eu sei quantos alinhadores passivos eu posso colocar. Eu vou na tabela, que aqui, como não é um credenciamento, né? No credenciamento vocês têm tudo isso. Eu vou na tabela e escolho, eu quero 4 alinhadores passivos, eu quero 6 alinhadores passivos. Então, por exemplo, eu terminei o caso, checo, não tem espaço interproximal, eu não preciso ir para os alinhadores sobre correção, mesmo que eu tenha solicitado, que eu vou comentar como seguinte item, né? Mesmo que eu tenha solicitado, eu posso colocar o passivo enquanto eu peço a contenção, se é um caso que eu vou fazer ou vou solicitar uma contenção específica. Hoje no Brasil a gente ainda não tem as contenções da Spark, mas a Spark permite que você utilize os Trugen XR como contenção. Então vamos supor, aí eu terminei o caso, pus os 6 pares, ela vai usar aquele período de 2 meses, eu vou entrar o software outra vez, peço a documentação, peço os exames e vou pedir pro tratamento que me mande 6 conjuntos de alinhadores passivos. Então ela usa esses 6, aí dali 2 meses que chegou o alinhador, vamos supor, chega um mês e pouquinho, né, 20 dias mais ou menos, chegaram os alinhadores todos passivos, não precisa ter movimento naquele tratamento. Eu posso pedir simplesmente alinhadores passivos como contenção. Então, nesse momento, você escolhe assim, ó, vai ali na etapa, número de etapas de alinhadores passivos. Eu pus aqui 4. Então, ele vem com 4 pontilhados e quando eu quero colocar sobrecorreção, é a barra seguinte que eu vou mostrar para vocês. Então, nós podemos adicionar os alinhadores passivos. Além de poder ter alinhador passivo, que é um diferencial, o outro diferencial é que nós podemos colocar os alinhadores passivos. Então, isso eu acho bem bom, porque você já faz no próprio planejamento, terminou, acabou e já vai mandar vai muitas vezes aprovar já o seu caso. A outra opção é que a gente pode, eu sei que outros softwares têm os alinhadores de sobrecorreção, mas no Spark a gente pode adicionar o alinhador de sobrecorreção. Então, eu vou no item de baixo e escolho ali, eu quero 3 alinhadores de sobrecorreção. E ele vai então pôr essa barra, né, parece uma bandeirinha de corrida aí, essa barra no final, que é mostrando que os alinhadores de sobrecorreção estão incluídos no tratamento. Ok, aí já terminou, eu vou lá e aprovo, acabou. Não precisa voltar para o técnico, para voltar para mim, para eu poder colocar. Então, eu posso tanto adicionar alinhadores passivos, que muitos softwares não permitem alinhadores passivos, quanto adicionar alinhadores de sobrecorreção. E a gente pode adicionar, não precisa mandar para ninguém adicionar, não precisa fazer solicitação por escrito, não precisa nada. A gente clica ali, escolhe o número, então acho muito bom, acho isso um diferencial fantástico para a gente poder ter rapidez no nosso 3D. O 29º, então, e a gente tá quase no fim, né? Que a gente pode visualizar o recorte dos alinhadores. A gente não pode, nesse caso, a gente não pode pôr o recorte, tipo assim, eu quero puxar o recorte mais pra cima, mais pra baixo, não pode. Mas eu posso olhar o recorte. Então, vamos supor que eu vi esse caso, e de repente ele tem uma prótese ali, como no caso eu simbolizei ali na direita, né? Só para exemplificar para vocês. Eu quero nos implantes que ele fique aquém do colo, porque senão ele cria uma área retentiva. Os implantes, geralmente,
como o colo afunila para ficar bem aderido no implante, o alinhador também afunila e às vezes não passa na oclusal para o paciente colocar e dobra na hora dele pôr o alinhador, ele pode dobrar na oclusal da coroa e aí ele amassa e aí o paciente não consegue usar. Então, pode ser que ele ache que ele pôs, às vezes ele põe errado e aí perde o tracking, aí vira uma confusão. Então eu posso falar, não, eu quero no lugar de implante, eu quero recorte aquém do colo. Isso eu posso pedir em outros softwares também, não seria um diferencial. Mas ver como o técnico te mandou é um diferencial gigante. Porque quando volta, eu posso conferir aonde está a linha. Se ela está realmente aquém do colo antes de eu aprovar. Porque depois que eu aprovei, já era. Se ele não fez certo, eu não tenho como voltar atrás. Só se eu jogar tudo fora e pedir outro alinhador. Então, que não seria o correto, né? Então, isso para a empresa é bom, para a gente também é bom, para o paciente é ótimo, porque não tem risco de chegar e não tá certo. Então, quando eu peço o colo aquém, o recorte alinhador aquém do colo, essa linha verde vai chegar nessa região do pré e dos molares, vai vir no meio da coroa ou próximo do colo, mas a parte do colo fica livre. Então, só na área expulsiva vai ter alinhador, depois na área retentiva não tem. Eu confiro que tá tudo ok, vou lá e aprovo, tá? Então, eu acho isso um recurso muito legal, poder conferir essa linha, isso serve para tudo. Eu não uso os alinhadores acima do colo, para controle de torque, essas coisas, porque eu acho que a pressão do alinhador tá no imbricamento do alinhador com o dente e no attachment que você usa para fazer o movimento. Eu não gosto dos alinhadores para cima, porque na gengiva, né, já que nós estamos falando disso, vou dar um spoiler aqui do curso, porque se essa gengiva inflamar ou tiver algum problema, esse alinhador vai comprimir essa região e vai ser ruim, né? Fora que eu não consigo entender como algumas pessoas explicam por que elas colocam, elas dizem, para levar o recorte mais próximo do centro de resistência do dente. Acontece que ele não vai poder fazer força naquela região porque tem um tecido mole, né, uma mucosa ali. Então ele não pode fazer, o próprio software não vai programar a força vai estar só no dente. Então, se o alinhador tem um abraçamento pleno, que a gente viu no início da aula, que ele tem um diferencial que é aderência melhor, eu confio na precisão do alinhador, na forma que ele vai fazer o movimento, na tática que eu escolhi e não na extensão desse alinhador para a gengiva, que pode comprimir uma área que pode depois fenestrar e eu não quero ser responsável por isso, né? Então, os meus alinhadores são todos ao nível do colo, eu não utilizo ele acima, embora você possa pedir nesse caso, tá? Aqui é só para mostrar que se você pediu acima, né, cobrindo o colo, você vai ver que veio acima e você confere, tá certo, do jeito que eu quero e aprova. Eu quero no nível do colo, mas só numa determinada região eu quero mais curto, vai conferir também, terminou, pode aprovar. E aí o 30º é que nós podemos utilizar o Trugem XR como contenção, que a gente falou lá no início, né, sobre os diferenciais do plástico, que ele é mais resistente e tal, então eu posso usar como contenção. Qual é a vantagem? No momento que eu terminei o tratamento, eu pedi alinhadores passivos, estou no Trugem normal, e ali alinhador de sobrecorreção, terminei, não precisei mais de nada. Acabou o caso, está perfeito? Eu vou pedir a minha contenção, entre aspas, que não seria uma contenção, mas eu posso usar o Trugem XR como contenção, sem custo adicional nenhum, eu posso usar dentro do meu pacote, que é de 5 anos. Então, a vantagem, né, é importante que a gente faça uma conta, quando a gente vai escolher uma marca para trabalhar, quais são os benefícios que ela te oferece. E esse, para mim, é um benefício gigante. Lembrando que a gente tem que segurar o dente 6 meses para o osso mineralizar no entorno daquele dente, né? Ele não é, como eu falei, a função dele no início lá, não é especificamente para isso, mas ele pode ser utilizado e você pode solicitar dentro do seu pacote quantas vezes você precisar, dentro da garantia do pacote que você escolheu, né? Que são 5 anos, dentro do que você vai fazer para o seu paciente. Se você não fez o credenciamento no Spark, faça o seu credenciamento para você conhecer todas as ferramentas. Aqui eu mostrei só os diferenciais e é bem importante que você conheça toda a plataforma. Você vai se surpreender com a tecnologia, é uma coisa impressionante e eu tenho certeza que você vai transformar o seu consultório como eu transformei o meu. Você vai transformar a sua vida profissional como eu transformei a minha. Para quem não faz alinhadores ainda, esse é o momento de você conhecer uma tecnologia que vai te dar uma melhor qualidade de vida. Você vai ter um consultório enxuto, porque você não precisa atender o paciente
todo mês, né? Você pode atender cada 2 meses. Então, para quem não trabalha com os alinhadores, é o momento de entrar para poder fazer. E para quem já trabalha com alinhadores, é o momento de conhecer a tecnologia para que você escolha o melhor para o seu paciente. Com o QR Code, você vai fazer uma pré-inscrição. Então, bipa no QR Code para você poder fazer sua pré-inscrição. A equipe da Ormic vai entrar em contato para fazer o seu cadastro e aí sim fazer a sua inscrição para o credenciamento, para que você possa conhecer essa nova tecnologia e, como eu, transformar também a sua vida profissional e ter sucesso nos seus tratamentos com a qualidade da Ormica nos seus tratamentos com alinhador. Beijo, vejo vocês lá. Beijão, tchau, tchau.